Estudo do Evangelho de Jesus, Evangelho de Lucas, capítulo 19 de Lucas. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E por onde Jesus ia passando, fenômenos aconteciam. Dos mais variados, pessoas o procuravam para serem curadas, pessoas o procuravam para simplesmente vê-lo ou para repreendê-lo, porque existia de tudo por onde Jesus passava. Eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos e era rico. A questão interessante é que eles frisam que ele era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Um outro detalhe, uma multidão em torno de Jesus, ele era baixinho, ele não podia ver. E correndo adiante, foi à frente da multidão, subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. Então, era a trajetória de Jesus, ele sobe numa árvore para poder ver Jesus, que ele estaria numa posição mais alta, já que ele era baixinho, ficava difícil perante a multidão, e certamente ele não estava muito disposto a entrar naquela multidão. As pessoas mais ricas sempre têm algumas suspeitas. E o detalhe é que ele correu à frente e subiu na árvore para poder ver Jesus em meio àquela multidão de pessoas que cercavam. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, então Zaqueu estava na árvore, Jesus olha para cima, em detalhe interessante, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E, apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. Quando Jesus o ver na árvore, Jesus via além daquilo que nós vemos. Para nós era simplesmente uma pessoa em cima da árvore. Para Jesus era alguém já disposto a fazer uma grande transformação. Alguém que estava disposto a sacrifícios para poder ver Jesus. E ele, sendo um chefe dos publicanos, não ficaria bem para ele subir na árvore. Ele teve a humildade de subir na árvore. Não se preocupava com o que os outros iriam dizer. Ele queria ver Jesus. Esses são detalhes importantes. E vendo tudo isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Aí vem a questão das pessoas fazerem a crítica a todos que o viam naquele momento, indo na casa de um publicano, e eles detestavam os publicanos porque eram cobradores de impostos. Então, já começavam ali a ter aquele ranço, porque Jesus estava indo na casa daquele senhor. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em qualquer coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. Olha que interessante. Quando Jesus chega até Zaqueu, ele já tinha uma bondade no coração que ele dividia os seus bens com os pobres. Metade da sua renda ele distribuía para os pobres. E se ele prejudicasse alguém, ele restituía aquilo quadruplicado. Então ele era uma pessoa justa, sabia gerenciar as suas riquezas. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. O símbolo filho de Abraão significava ser um judeu justo, ser um judeu íntegro, que respeitasse as leis dos homens e as leis de Deus. Portanto, de vez em quando eles falavam: somos filhos de Abraão, Jesus retrucava-os e mostrando para eles que eles iriam para o inferno. E aqui ele destaca que Zaqueu era um filho de Abraão. Ele já tinha bondade no coração, já tinha o desprendimento. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E Jesus sempre procurava ir de encontro àqueles que estavam perdidos, mas que tinham chance de serem bons, que tinham chance de se melhorarem, que tinham chance de fazer alguma coisa boa, de fazer alguma coisa útil. Ele não ia ao encontro de qualquer um.
E ouvindo eles essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém e cuidava que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Então, Jesus mostra que era um rei conquistador que ia mais adiante tomar um reino e voltar depois da sua terra. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhe: negociai até que eu venha. Mas os seus cidadãos aborreciam-no e mandaram após ele embaixadores dizendo: não queremos que este reine sobre nós. As pessoas ficaram incomodadas com aquele servo que tinha recebido as 10 minas, começaram a reclamar e mandar cartas ao rei dizendo que estavam sendo importunados por aquele homem. Não queriam que ele reinasse mais sobre eles. E aconteceu que, voltando ele depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado, negociando. Então, 10 servos receberam uma mina e tinham que negociar para ganhar o dinheiro. E, logicamente, que alguns deles não foram aceitos pela comunidade, pela sociedade, nas suas negociações. Mas aqui não fala que eles foram maus negociantes, que eles eram exploradores, apenas que trabalharam para receber o dinheiro. E veio o primeiro dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. Esse foi um bom trabalhador, trabalhou para produzir, trabalhou e foi oferecer, mostrar ao Senhor que ele tinha produzido bastante com o que ele tinha recebido. E ele lhe disse: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. Ele negociou com uma mina, conseguiu 10 minas, e agora ele tinha direito a gerenciar 10 cidades. A recompensa por ele ter sido capaz, por ele ter sido uma pessoa que soube gerenciar, que soube administrar seus bens. E veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. Esse já rendeu menos, rendeu apenas 5. E a este disse também: se tu também sobre 5 cidades. E ali ele vai então negociar, trabalhar, gerenciar 5 cidades. O interessante é que, à medida que eles tinham capacidade, eles iam gerenciando. E veio outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço. Porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não pusestes e cegas o que não semeastes. Ele recebeu a sua mina, guardou-a bem guardada, embrulhou-a bem embrulhada para devolver quando chegasse. Não se esforçou, não procurou negociar, não procurou fazer nenhum investimento, apenas guardou aquela mina. É a estagnação. É você ter a riqueza estagnada, guardada num banco sem utilizar para nada, simplesmente para dizer que tem. Porém, ele lhe disse: mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semei? Você tinha conhecimento disso? Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco para que eu, vindo, o exigisse com os juros? E disse aos que estavam com ele: tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem 10 minas. E disseram-lhe: Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver, será dado, mas ao que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. Aqui está mostrando para nós que nós temos que saber trabalhar.
Não adianta querermos guardar o dinheiro debaixo do colchão, guardar nossas riquezas, falando de riqueza material primeiramente. E também não adianta botar num banco que vai render muito pouco, mas pelo menos render um pouco. Nós temos que fazer a nossa riqueza produzir, nós temos que fazer a nossa riqueza trazer para nós algum benefício. Por outro lado, nós vamos pensar nas riquezas da inteligência. Quando o Senhor nos confere certo grau de inteligência, nós temos que saber lidar com essa inteligência, trabalhar com essa inteligência, agir segundo a possibilidade que essa inteligência nos permite agir, nos permite produzir. Então, cada um de nós temos a obrigação de procurar fazer alguma coisa a mais, produzir um pouco mais. O que tendes? Muitas pessoas ficam tão apegadas a ter aquele dinheiro, a ver aquele dinheiro, nem que seja no extrato de um banco, nem é no cofre, que ele não vai ver o cofre, ele vai ver só o papel ali com aquelas cifras. E esquece que ele deveria fazer algum tipo de investimento para procurar levar aquele dinheiro a produzir algo que traga benefício para a sociedade. E quando aqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. E dito isto, ia caminhando adiante e subindo para Jerusalém. A linguagem é muito forte. Matasse? Jesus falando para mandar matar? Uma coisa é, como não queriam que aquele rei reinasse sobre eles, eles iriam estar criando tumulto, iriam estar criando problemas para ele. Então eles deveriam ser vigiados, monitorados, porque Jesus jamais ia mandar que matasse alguém. E também que ele deveria procurar mostrar para aquelas pessoas que ele reinava com sabedoria, reinava com justiça, e aqueles que não queriam trabalhar deveriam ficar mais atentos. Cada um de nós somos responsáveis pelos nossos atos. E por isso mesmo, Jesus jamais ia falar para que matassem aquelas pessoas. No caso ali, era mostrar para eles que ele era o rei, mostrar para eles que ele governava com sabedoria, com prudência, mas também usava de rigor. E aquelas pessoas então iriam tomar novo caminho. Era matar aquela ideia, na realidade, que a gente pode entender, era matar a ideia de que deveriam ir contra aquele rei, que não queriam mais aquele rei governando aquela região. Porque jamais o mestre, que sempre foi todo amor, iria mandar que matasse os inimigos. Em momento algum, nenhuma passagem da sua passagem na terra, ele fala que tinha que matar o inimigo. Simplesmente, quando ele se refere a morrer, era morrer o homem velho para nascer um homem novo. Fora isso, em momento algum, Jesus se refere a matar. À medida que ele vai caminhando para Jerusalém, temos ali os fenômenos naturais que vão acontecendo. Sempre onde Jesus passava, tinha um conjunto de ações e de atitudes ao redor do mestre. E aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está defronte, e aí, ao entrardes, achareis preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. Mostrando claramente que Jesus tinha a vidência, ele enxergava e também a clarividência, que ele enxergava a distância. De onde ele estava, ele fala para que os seus apóstolos vão, 2 dos seus discípulos ali, vão até Jerusalém, até aquela vila, buscar o jumentinho e trazer. E ele sabia detalhes dos jumentinhos. Então ele tinha uma clarividência para ver a distância. E se alguém vos perguntar, por que o soltais? Assim lhe direis, porque o Senhor precisa dele. E indo os que haviam sido mandados, acharam como lhe dissera. E quando soltaram o jumentinho,
Seus donos lhe disseram: por que o soltais o jumentinho? E eles responderam: o Senhor precisa dele. E aqui demonstra também o poder que Jesus tinha de trabalhar essas consciências durante o sono, e os espíritos que trabalhavam também com Jesus. Porque quando Jesus, com essa frase, o Senhor precisa dele, foi o suficiente para que eles liberassem o jumentinho. Essas pessoas já conheciam Jesus, já queriam ajudar Jesus, ou eles, durante o sono, eles já tinham tido algum tipo de preparação para liberarem o jumentinho assim, sem nenhum problema, sem nenhuma encrenca, sem nenhuma discussão. São casos a serem pensados. E trouxeram-no a Jesus, e lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima dele. E indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. Olha a que ponto chega as pessoas. Conforme Jesus monta no jumentinho para ir para Jerusalém, para entrar em Jerusalém, algumas pessoas colocavam no caminho para o jumentinho passar as suas próprias vestes, louvando ao Senhor. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto. E a partir do momento que eles ultrapassam, saem do Monte das Oliveiras, chegou lá embaixo, começa-se as pessoas dando louvor a Deus. Um grande êxtase, uma grande empolgação. Dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Muitos achavam que Jesus chegava ali para ser um rei. Portanto, ele conta a história de um rei antes daquela parábola que muitos ouviram, e aqueles que não ouviram contaram uns para os outros, e as pessoas, ele é o rei que vai chegar em Jerusalém para governar com muita sabedoria, com muito amor. Mas essa não era a proposta de Jesus. Mas assim as pessoas entendiam. E disseram-lhe entre a multidão alguns dos fariseus. Sempre tinha ali os fariseus para colocar um pano quente, para evitar determinados problemas ou para atiçar outros problemas. Mestre, repreende os teus discípulos. E eles, por um lado, estavam certos. Porque com aquela exaltação toda, gritando, bendito o Rei que vem em nome do Senhor, os poderosos iriam sentir-se muito incomodados com aquela situação. Não estavam errados. Mas, por outro lado, eles também não queriam se mover contra as autoridades dominantes. Ou, pelo menos, para falar para as autoridades dominantes: deixa Jesus, ele não quer poder. Ele quer só educar o povo. Então, ambos eram negligentes, ambos tomavam atitudes delicadas. Tanto os príncipes dos sacerdotes, como dos sacerdotes, e os fariseus das mais variadas formas. E respondendo, ele disse-lhe: digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E aí Jesus não fez nada para conter as pessoas, porque estava escrito no Testamento, estava escrito pelos profetas que ele entraria com grande pompa em Jerusalém. As pessoas o estariam ovacionando-o. Por isso, se as pessoas se calassem, as próprias pedras falariam. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. O detalhe de Jesus chorar pela cidade. O momento que todos o ovacionavam, ele chorava pela cidade, dizendo: ah, se tu conhecesses também, ao menos nesse teu dia, o que é a tua paz pertence. Mas agora isso está coberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te saltearão, e te estreitarão
todas as bandas. E quantas vezes Jerusalém foi sitiada? Quantas vezes Jerusalém foi destruída? Para que foram crucificar Jesus com tanto requinte de crueldade? As palavras de Jesus não passam. Vejamos. Se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence. Mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheira e te saltearão, e te estreitarão de todas as bandas. É só estudar um pouquinho a história que vão ver que Jerusalém foi várias vezes cercada, tomada e até mesmo destruída. Portanto, no ano 70 da era cristã, Tito Vespasiano não só venceu a guerra contra os hebreus, destruiu grande parte da cidade, principalmente os templos, e a partir dali os judeus se dispersaram pelo mundo e só foram restituir o estado deles no século passado, no século XX. E te derribarão a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conhecestes o tempo da tua visitação. Entrando no templo, então Jesus mostrou para nós, deixou claro, que aquelas atitudes custariam caro a Jerusalém. Está escrito. E os fatos mostram o que aconteceu. Não brinque com as palavras de Jesus, não brinque com as palavras de Deus. Não procurem brincar com os ensinamentos sagrados. E entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam. Então o templo estava sendo, naquele momento, um mercado, onde cada um vendia seus produtos, cada um procurava comprar alguma coisa e vender alguma coisa. Era mais um mercado do que um templo. E dizendo-lhes: está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela um covil de salteadores. E todos os dias ensinava no templo, mas os principais dos sacerdotes e os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo, e não achavam meio de o fazer, porque todo o povo pendia para ele, escutando-o. Após expulsar os vendilhões do templo, Jesus continua, era a semana da Páscoa, era uma semana de festividade. Todo dia ele estava lá ensinando as pessoas, fazendo as suas pregações, e logicamente os principais sacerdotes, os escribas e toda aquela casta que estava sempre tendo os privilégios das rendas dos templos, não queriam que Jesus fizesse isso. Começavam a procurar atacá-lo, achar um meio de poder matar. Mas quanto mais tentavam atacar o mestre, quanto mais tentavam prejudicar os trabalhos do mestre, mais caiu em contradição, mais eles se complicavam. E estudavam minuciosamente uma forma de poder prender Jesus e destruí-lo, porque ele incomodava muito aquela classe. E assim que as bênçãos de Jesus estejam nos envolvendo, nos fortalecendo, para esse trabalho que ora vamos fazendo, e que nos dê força de continuarmos e levarmos esse estudo até o final. Que as bênçãos de Jesus nos ilumine, nos aperfeiçoe, nos abençoe e nos dê força para continuarmos nosso trabalho.